Capítulo 15. Antes que o tempo me transfigurasse. Embora eu me proteja da chuva debaixo de uma árvore cortada, minha cadeira esteve mais próxima ao fogo em cada companhia que falava sobre amor ou política, antes que o tempo me transfigurasse. W.B. Yeats. Foi o brinde do noivo, morte na Irlanda, que despertou minha memória. Eu tinha lido sobre um ataque em uma festa de casamento quando pesquisei sobre o Hotel Gresham. Planejava ficar hospedada lá quando voltasse para Dublin, após minha peregrinação em Dromahair. Escolhi o Gresham por sua história e por sua localização central durante a Revolta da Páscoa em 1916 e os anos tumultuados que se seguiram. Tinha visto fotos de Michael Collins de pé na entrada, encontrando contatos em seu restaurante e bebendo em seu pub. Li que Moya Llewellyn Davis, uma das mulheres que se apaixonaram por ele, ficou hospedada no Gresham depois de sair da prisão. A trama do Gresham, mais um atentado à vida de Michael Collins, foi apenas uma de muitas, mas o fato de ter acontecido depois da trégua e de tantas pessoas terem sido alvo o tornou notável. O governo britânico negou veementemente qualquer conhecimento ou responsabilidade na conspiração. Alguns acreditaram que foi uma tentativa de minar o processo de paz, ordenada por pessoas que lucravam com o conflito. Um agente duplo britânico, conhecido apenas pelo nome Thorpe, também era suspeito. Michael Collins apontou para ele em relatos, mas ninguém soube com certeza. Eu não sabia se tinha salvado vidas ou apenas me incriminado. Não sabia se tinha mudado completamente a história ou apenas modificado algumas coisas ao soar o alarme. Pelo que sabia, eu sempre fizera parte dessa história. Mas, fosse assim ou não, fiquei firme no meio disso tudo. E por mais inocente que fosse, meu conhecimento prévio do incêndio ainda era impossível de explicar. Enquanto corria ao lado de Thomas, com o coração batendo forte e levantando a saia para poder acompanhá-lo, eu sabia que só tinha piorado as coisas para mim. Michael Collins se inclinou e falou no meu ouvido enquanto esperávamos seus homens verificarem as portas. Eu não quero matá-la, Anne Gallagher, mas eu vou. Você sabe que eu vou, não sabe? Disse ele. Assenti com a cabeça. Estranhamente, eu não estava com medo. Apenas virei a cabeça e encontrei seu olhar. Não sou um homem bom, admitiu ele severamente. Fiz coisas terríveis pelas quais terei que responder, mas sempre as fiz por um bom motivo. Não sou uma ameaça a você ou à Irlanda, Sr. Collins. Dou a minha palavra. Só o tempo dirá, Sra. Gallagher, só o tempo dirá, respondeu ele. Michael Collins estava certo. Só o tempo diria. Só o tempo poderia dizer. E o tempo não me defenderia. Os membros da festa de casamento subiram a viela em direção a O'Connell, juntando-se aos hóspedes que agora fluíam pela entrada principal. A névoa e a fumaça estavam se fundindo e se recriando, distorcendo as formas e os gritos dos culpados e inocentes. E ninguém sabia quem era quem. Michael Collins e sua comitiva desapareceram na noite, amontoando-se em carros que vieram do nada e saíram fazendo barulho com os pneus. O som dos caminhões de bombeiro e da equipe de emergência
se aproximavam de duas direções, e Thomas começou a se movimentar entre as pessoas, criando uma triagem do outro lado da rua do hotel, verificando se algum hóspede tinha inalado fumaça, mandando aqueles que pareciam em pior estado para as ambulâncias de St. John, que haviam entrado em cena, e liberando outros, para garantir mais vagas. Enquanto eu tentava ficar fora do caminho e manter Thomas sob a minha vista, começou a chover, o que ajudou o trabalho dos bombeiros. Espectadores curiosos e a multidão aglomerada correram para se proteger, limpando efetivamente a área. Nossos casacos ainda estavam dentro do Gresham, ou seja, perdidos, pelo menos por enquanto. Meu vestido estava encharcado, meu cabelo escorrendo. Thomas tirou o paletó e colocou-o sobre meus ombros, e mais tarde me encontrou esperando por ele, aninhada debaixo do paletó, enquanto a última ambulância se afastava do hotel. Não há nada mais que eu possa fazer aqui. Vamos embora, disse ele. Sua camisa estava colada à pele e ele afastou o cabelo do rosto, passando as mãos nas bochechas manchadas de fuligem, tirando a água que voltaria a cair ali. A água escorria dos beirais, fugindo da fúria do céu e encontrando abrigo nas rachaduras e fendas, e cobria as ruas e os edifícios com um cobertor úmido. Ele segurou minha mão enquanto corríamos pelas ruas, me firmando nos saltos vermelhos que nos tornavam lentos e me faziam escorregar. Mas eu sentia sua tensão contra minha palma, irradiando de seus dedos e esculpindo a linha do maxilar. Chegamos a seu bairro e Thomas parou de repente praguejando. Ele me puxou para um recuo fora da chuva e começou a procurar nos bolsos. A chave da casa ficou no casaco, ele disse. Enfiei a mão no bolso do paletó que estava usando, antes de perceber que ele se referia ao sobretudo que ainda estava pendurado na chapelaria do Gresham. Vamos voltar. Talvez alguém consiga nos levar até a chapelaria ou recuperar o casaco para nós, sugeri, dando pulinhos no lugar para me manter aquecida. O recuo nos abrigava do pior da chuva, mas não do frio, e não poderíamos ficar lá a noite toda. Thomas balançou a cabeça devagar, os lábios contraídos, a expressão pensativa. Um dos bombeiros que examinei disse que o fogo começou na chapelaria, Anne. Todos os casacos estavam embebidos em gasolina. A porta foi trancada e os respiradouros abertos. A chapelaria fica ao lado do salão onde a festa de casamento estava sendo realizada. Ou você não conhecia essa parte da trama? Ele olhou para mim e depois desviou os olhos. A água pingando da mecha de cabelo em sua testa, sua expressão tão obscura quanto as sombras onde nos encontrávamos. Sua voz estava baixa, perfeitamente nivelada, mas impregnada de uma expectativa sombria. Eu não tinha como me defender. Nada que eu dissesse iria melhorar as coisas, então não disse nada. Ficamos em silêncio debaixo do abrigo, olhando para a tempestade. Aproximei-me dele para que nossos corpos se pressionassem um contra o outro ao longo do meu lado direito. Eu estava com frio, sentia-me miserável. E eu sabia que ele se sentia pior que eu. Ele enrijeceu e meus olhos dispararam na direção de seu rosto, capturando a linha do maxilar. Estava cerrado, o músculo pulsando como um relógio, me avisando de que eu tinha segundos para começar a falar. Mas não comecei. Virei a cabeça com um suspiro e olhei para o dilúvio, me perguntando se a neblina podia me levar de volta para casa, como a neblina do lago que tinha me trazido até ali. Falei com Daniel no início da noite, Thomas continuou, seu tom frágil.
Ele disse que as armas desapareceram, Anne. Liam acha que você pode saber algo sobre isso também. Na verdade, ele está convencido de que você não é Anne Gallagher. Por quê? Perguntei sem fôlego, pega desprevenida. Porque eu saberia alguma coisa sobre as armas de Liam. Agarrei-me àquela falsa acusação. Porque você sabe coisas que não deveria saber, retrucou Thomas. Meu Deus, mulher, não sei mais o que pensar. Não tive nada a ver com as armas e seu desaparecimento. Não tive nada a ver com o incêndio no Gresham ou com qualquer outra coisa, eu disse, tentando manter a compostura. Saí do recuo e comecei a andar novamente, indo em direção à sua casa na praça. Estávamos quase lá e eu não sabia mais o que fazer. Anne! Gritou Thomas, e pude ouvir sua frustração desesperada. Sua desconfiança era a coisa mais difícil de suportar. Eu entendia, até mesmo simpatizava com isso, mas era corrosivo e exaustivo e eu estava perigosamente perto de desmoronar. Não queria machucar Thomas, não queria mentir para ele, mas eu não sabia como lhe dizer a verdade. Naquele momento, tudo o que eu queria era fugir, fechar o livro dessa história impossível. Eu quero ir para casa. Espere a chuva diminuir, disse Thomas. Vou dar um jeito. Não percebi que tinha falado isso em voz alta, mas não diminuí o passo. Não posso viver assim, falei, sem ter a intenção mais uma vez. Assim como? Zombou Thomas incrédulo, seus passos encontrando os meus. Assim! Lamentei, deixando a chuva disfarçar as lágrimas que começaram a escorrer em meu rosto. Fingindo ser alguém que não sou, sendo punida por coisas que não consigo explicar e culpada por coisas sobre as quais nada sei. Thomas agarrou meu braço, mas eu me soltei, tropeçando e afastando-o. Não queria que ele me tocasse, não queria amá-lo. Não queria precisar dele. Eu queria ir para casa. Eu não sou a Anne Gallagher que você pensa que sou, insisti. Não sou ela. Então, quem é você, hein? Não faça jogos, Anne, disse ele, movendo-se ao meu redor, me impedindo. Você me pergunta coisas que deveria saber. Nunca fala de Declan. Nunca fala da Irlanda. Não como costumava falar, você parece perdida na maior parte do tempo. E está tão diferente, tão mudada, que parece que estou vendo você pela primeira vez. E, caramba, como eu gosto do que vejo. Eu gosto de você. Ele passou a mão impacientemente pelo rosto, enxugando a chuva dos olhos. E você ama Eowyn, você ama o garoto. E toda vez que estou convencido de que você é realmente outra pessoa, vejo o modo como você olha para ele, o modo como o observa, e me sinto um maldito lunático por duvidar de você. Mas algo aconteceu com você. Você não é a mesma. E não quer me dizer nada. Me desculpe, Thomas. Chorei. Você está certo, eu não sou a mesma Anne. Ela se foi. Pare de falar isso, implorou ele, erguendo o rosto para o céu como se implorasse a Deus por paciência. Com as mãos fechadas nos cabelos, deu alguns passos em direção à longa fileira de casas ao longo da praça, tomando distância entre nós. As luzes de sua casa acenavam freneticamente, nos provocando. Uma sombra se moveu por trás das cortinas e Thomas congelou, observando a silhueta escura contra a tépida mancha de luz. Alguém já está lá, disse Thomas. Alguém está na casa. Ele a amaldiçoou e suplicou aos céus mais uma vez. Por que agora, Mickey? Disse baixinho. Mas eu ouvi. Thomas se virou em minha direção, puxando-me para o seu lado, mantendo-me perto apesar de tudo. Eu perdi o controle. Passei os braços em volta dele e enterrei o rosto em seu peito.
agarrando-me a ele e à impossibilidade de nós, antes que o nosso tempo acabasse. A chuva tamborilava na calçada, contando os segundos, e Thomas me acolheu em seu corpo, seus lábios pressionando meus cabelos, seus braços me envolvendo, enquanto murmurava meu nome. Anne, ah, garota, o que eu faço com você? Eu amo você, Thomas. Você vai se lembrar disso, não vai? Quando tudo isso acabar? Perguntei. Nunca conheci um homem melhor que você. Eu precisava que ele acreditasse nisso. Se não pudesse acreditar em mais nada. Senti um tremor sacudi-lo e seus braços se apertaram em volta de mim. Era um sinal de seu desespero, de sua turbulência. E por mais um momento eu o abracei e então deixei meus braços caírem enquanto me afastava. Mas Thomas não me soltou, não completamente. É Mickey, lá dentro. Ele vai exigir respostas, Anne, advertiu Thomas com a voz cansada. O que você quer fazer? Se eu responder a todas as suas perguntas, promete que acredita em mim? Implorei, olhando para ele através das minhas lágrimas. Não sei, confessou Thomas, e vi sua frustração se desintegrar, levada pela chuva, deixando a resignação em seu rastro. Mas posso prometer uma coisa, seja lá o que me contar, vou fazer o possível para protegê-la e não vou rejeitá-la. Foi Liam quem atirou em mim no lago. Despejei. Era a verdade de que eu mais tinha medo. A verdade que pertencia a esse tempo e lugar. E a verdade que Thomas poderia ser capaz de explicar, até mesmo entender. Thomas congelou. Em seguida, ergueu as mãos de meus braços e segurou meu rosto, como se precisasse me manter imóvel, enquanto examinava meus olhos para ver se era verdade. Ele deve ter ficado satisfeito com o que viu, porque assentiu devagar, com a expressão séria. Não perguntou por quê, como ou quando. Não pediu esclarecimentos de forma alguma. Vai me contar tudo? Sobre Mickey também? Perguntou ele. Sim, sussurrei me rendendo. Mas é uma história longa e impossível, e vai demorar um pouco para contá-la. Então vamos sair desta chuva. Ele me aconchegou em seu corpo e fomos em direção à sua casa, em direção à luz suave que brilhava nas janelas. Espere, ordenou e subiu as escadas para a porta da frente sem mim. Bateu à sua própria porta em um ritmo claramente pré-estabelecido e a porta se abriu. Michael Collins deu uma olhada em nós dois e apontou para as escadas. Vamos conversar quando vocês estiverem secos. Joe acendeu o fogo. A senhora Clary deixou pão e torta de carne na despensa. Joe e eu nos servimos. Mas ainda tem bastante. Vão. Foi uma noite infernal. A senhora Clary era a governanta de Thomas em Dublin. Joe O'Reilly, o braço direito de Mick, parecia envergonhado. O fato de a casa pertencer a Thomas e de Michael Collins estar dando ordens não passou despercebido por ele. Mas eu não precisava de nenhum incentivo adicional. Subi as escadas com os sapatos rangendo e os dentes batendo, e corri até o quarto que Thomas havia designado para mim. Tirei o paletó e o vestido vermelho, esperando que a senhora O'Toole pudesse consertá-los, como tinha feito com o meu robe azul manchado de sangue.
Nossas roupas estavam cobertas por uma camada de fuligem e cheiravam a fumaça, assim como meus cabelos e minha pele. Vesti meu hobby, juntei minhas coisas e tomei um banho quente. Se Michael Collins achasse que eu estava demorando demais, pior para ele. Esfreguei o cabelo e a pele, enxaguei e esfreguei tudo mais uma vez. Quando finalmente desci, meu cabelo ainda estava molhado, mas o restante estava limpo e seco. Os 3 homens estavam amontoados em torno da mesa da cozinha, falando em vozes que se aquietaram quando ouviram meus passos. Thomas se levantou, seu rosto livre da sujeira, mas não da preocupação. Ele vestiu uma calça limpa e seca e uma camisa branca. Não se preocupou em abotoar a gola e as mangas estavam arregaçadas, revelando a força de seus antebraços e a tensão em seus ombros. Sente-se, Anne. Aqui. Michael Collins deu um tapinha no assento vazio ao seu lado. A mesa da cozinha era perfeitamente quadrada, com uma cadeira em cada lado. Posso chamá-la de Anne? Perguntou ele. Levantou-se, enfiou as mãos nos bolsos e sentou-se de novo agitado. Sentei-me a seu lado, obedientemente, sentindo que o fim estava próximo, como se eu tivesse sido pego em um sonho do qual estava prestes a acordar. Joe O'Reilly sentou-se à minha direita, Collins à minha esquerda. Thomas sentou-se de frente para mim, seus olhos azuis preocupados e estranhamente ternos, seus dentes cerrados, ao perceber que ele não poderia me salvar do que estava prestes a acontecer ali. Eu queria tranquilizá-lo e tentei sorrir. Ele engoliu em seco e balançou a cabeça uma vez, como se pedisse desculpas por não ter devolvido minha oferta. Diga-me uma coisa, Anne, começou Michael Collins. Como você sabia o que ia acontecer hoje no Gresham? O Tommy aqui tentou fingir que não foi você quem o avisou, mas Tommy é um péssimo mentiroso e por isso que gosto dele. Você conhece a história de Oisin e Nian, Sr. Collins? Perguntei suavemente, deixando minha boca encontrar conforto no som de seus nomes, Yushen e Niv. Eu tinha aprendido a história em gaélico, falando a língua antes de aprender a escrevê-la. Surpreendi Michael Collins, ele esperava uma resposta e em vez disso eu lhe fizera uma pergunta estranha. Conheço, disse ele. Fixei o olhar nos olhos claros de Thomas, na promessa que ele fizera de não me rejeitar. Eu tinha pensado em Oisin e Nian mais de uma vez, desde que voltara no tempo. As semelhanças de nossas histórias não passaram despercebidas por mim. Comecei a recitar a história do jeito que havia aprendido em gaélico, deixando as palavras irlandesas embalarem a mesa em um calmo silêncio. Contei a eles que Nian, princesa de Tyr, na Og, a terra da juventude, encontrou Oisin, filho do grande Fionn, nas margens do Loch Lin, não muito diferente da forma como Thomas havia me encontrado. Collins bufou e O'Reilly se moveu. Mas Thomas continuou parado, olhando nos meus olhos enquanto eu contava a antiga história em uma língua tão antiga quanto. Nian amava Oisin. Ela pediu que ele fosse com ela, que confiasse nela, e prometeu fazer o que estivesse ao seu alcance para fazê-lo feliz, eu disse. Foi uma maneira estranha de responder a minha pergunta, Anne Gallagher, murmurou Michael Collins. Mas havia uma suavidade em seu tom, como se meu gaélico tivesse acalmado suas suspeitas. Certamente uma pessoa que falasse a língua dos irlandeses jamais poderia trabalhar para a coroa. Ele não me impediu quando eu continuei a contar a história. Oisin acreditou em Niam quando ela descreveu seu reino, um lugar que existia separado de seu próprio mundo, e ele seguiu com ela, deixando sua terra para trás. Oisin e Niam foram muito felizes por muitos anos.
Mas Oisin sentia saudade de sua família e de seus amigos. Sentia saudade dos campos verdes e do lago. Ele implorou a Nian que o deixasse voltar, mesmo que somente para uma visita. Nian sabia o que aconteceria se ela o deixasse voltar e seu coração se partiu, porque ela sabia que Oisin não entenderia a menos que visse a verdade com seus próprios olhos. Minha garganta doeu e fiz uma pausa, fechando os olhos contra o azul do olhar de Thomas, para reunir coragem. Eu precisava que Thomas acreditasse em mim, mas não podia haver um momento em que ele parasse de acreditar. Nian disse a Oisin que ele poderia ir, mas que deveria ficar montado em Moonshadow, seu cavalo, e que não poderia deixar seus pés tocarem o solo irlandês. E ela implorou que ele voltasse para ela, prosseguir. Pobre Oisin, pobre Nian, sussurrou Joe O'Reilly, sabendo o que viria depois. Oisin viajou por vários dias até voltar às terras do pai. Mas tudo estava mudado. Sua família se fora, sua casa também. As pessoas tinham mudado. Os castelos e os grandes guerreiros do passado haviam partido, eu disse. Oisin desmontou de Moonshadow tão chocado que se esqueceu daquilo que Nian havia implorado que ele se lembrasse. Quando seus pés tocaram o chão, ele se transformou em um homem muito velho. O tempo em Tir, na Nog, era muito diferente do tempo em Eire. Moonshadow correu dele, deixando-o para trás. Oisin nunca voltou para Nian, ou para a terra da juventude. Em vez disso, ele contou sua história para quem quisesse ouvir, para que as pessoas conhecessem sua própria história e soubessem que descendiam de gigantes e guerreiros. Sempre me perguntei por que ele não podia voltar, por que Nian nunca foi buscá-lo. Por causa da sua idade? Talvez a bela princesa não quisesse um homem velho, ponderou Collins, cruzando as mãos atrás da cabeça, sério. Cad ata ara agat a ain, murmurou Thomas em gaélico. E eu olhei em seus olhos novamente, com o estômago tremendo, a palma das mãos úmida. Ele queria saber o que eu realmente estava querendo dizer. Assim como Oisin, há coisas que você não vai entender, a menos que as vivencie você mesmo, adverti. Joe esfregou a testa, mostrando cansaço. Podemos falar em inglês? Meu irlandês não é tão bom quanto o seu, Anne. Uma história que eu já conheço é uma coisa, uma conversa é outra, e eu quero entender. Quando Michael era criança, seu pai previu que ele faria grandes coisas pela Irlanda. Seu tio previu algo muito similar. Como eles poderiam saber algo assim? Perguntei, voltando ao inglês mais uma vez. An dara sealad, murmurou Michael com os olhos em mim. Vidência. Alguns dizem que há um toque disso na minha família. Eu acho que era o orgulho de um pai por seu filho. Mas o tempo provou que seu pai estava certo, disse Thomas, e Joe assentiu com a cabeça, com o rosto cheio de devoção. Não posso explicar o que sei. Vocês querem que eu dê explicações que não farão sentido. Vou parecer louca, e vocês terão medo de mim. Eu disse que não sou uma ameaça a vocês ou à Irlanda, e essa é a única garantia que posso dar. Não posso explicar como sei, mas vou contar o que sei, se isso ajudar. Eu sabia que as portas estariam trancadas e que haveria um incêndio apenas alguns minutos antes de acontecer. Quando Murphy fez seu brinde, eu simplesmente soube. Eu também sabia que a trégua seria assinada antes,
Eu sabia a data e contei a Thomas, ainda que ele não soubesse nada a respeito de um acordo. Thomas assentiu lentamente. Ela contou, Mickey. Eu sei que em outubro você vai ser mandado a Londres para negociar os termos do acordo com a Inglaterra, Sr. Collins. O Sr. de Valera vai ficar. E quando você retornar com o acordo assinado, o povo da Irlanda vai apoiá-lo esmagadoramente. Mas de Valera e alguns membros do Dáil, aqueles que lhes são leais, não vão. Em pouco tempo, a Irlanda não lutará mais contra a Inglaterra. Nós vamos lutar um contra o outro. Michael Collins, com os olhos cheios de lágrimas, pressionou o punho contra os lábios. Levantou-se devagar, enterrando as mãos nos cabelos. Uma angústia a que era terrível assistir. Então, com uma emoção violenta, pegou o pires e a xícara e os atirou contra a parede. Thomas entregou-lhe outros que tiveram o mesmo destino. O prato que continha uma única fatia de torta de carne foi em seguida, fazendo chover pedaços de batata e massa de torta pela cozinha. Eu não conseguia levantar o olhar de sua cadeira vazia, enquanto ele tratava de dar fim a tudo que pudesse espatifar. O tremor na barriga migrou para as minhas pernas, e por baixo da mesa meus joelhos tremiam incontrolavelmente. Quando ele se sentou novamente, sua emoção estava contida e seus olhos duros. O que mais você pode me contar? Perguntou ele. – 26 de agosto de 1921. Continuação. Se eu não tivesse visto, se não tivesse ouvido, não acreditaria. Anne entrou na cova do leão e acalmou a fera, sem nada além de uma história contada em irlandês perfeito, e um poço de conhecimento que deveria tê-la condenado, não salvado. A Irlanda abandonou há muito suas raízes pagãs, mas minha Anne tem sangue druida. Estou convencido disso. Está em seus olhos suaves, em sua voz ronronante. Na magia que ela tece com as palavras. Ela não é uma condessa, é uma bruxa. Mas não há maldade nela, nenhuma má intenção. Talvez tenha sido isso, no fim, que conquistou Mick. Ele fez uma dezena de perguntas e ela respondeu sem hesitação, quando podia, e com uma calma negação quando alegava que não podia. E eu a observei, pasmo, chocado, orgulhoso. Mick não queria saber onde ela estivera ou como fora parar no lago. Essas perguntas eram minhas. Ele queria saber se a Irlanda iria sobreviver, se Lloyd George sustentaria o fim do tratado, se a partição seria derrotada e se os britânicos realmente deixariam o solo irlandês de uma vez por todas. Contudo, quando Mick perguntou se seus dias estavam contados, ela hesitou. O tempo não o esquecerá, Sr. Collins. Nem a Irlanda, ela respondeu. É tudo o que posso dizer. Acho que ele não acreditou nela, mas também não a pressionou. E eu fiquei muito grato por isso. Quando Mick e Joe finalmente saíram de fininho pelos fundos e entraram em um carro que os esperava, ela respirou aliviada, deitando a cabeça na mesa da cozinha e agarrando-se às beiradas. Seus ombros tremeram, mas ela chorou em silêncio. Tentei levantá-la, confortá-la, mas suas pernas vacilaram e ela tombou. Então a peguei no colo, carregando-a da cozinha para a cadeira de balanço, próxima ao fogo, para o lugar onde a senhora Clary tricotava à noite, quando eu lhe pedia que vigiasse homens ou materiais. Anne se enrolou em mim, me deixando abraçá-la. Prendi a respiração com medo de assustá-la, de que ela fugisse, ou que eu me assustasse e fugisse.
Ela sentou-se em cima das pernas e virou o rosto, até que ele descansasse em meu ombro. Senti suas lágrimas e sua respiração quente através da minha camisa, fazendo com que desejasse abraçá-la com mais força, trazê-la para mais perto, ficar mais perto dela. Minha exalação forte agitou seu cabelo, a respiração que eu estava segurando, e eu apertei meus braços e afundei meus calcanhares. Nossos pesos juntos intensificaram o som da cadeira de balanço contra o piso de madeira, ecoando a batida do meu coração, me lembrando de que eu estava vivo, mente e corpo, e ela também. Minha mão seguiu o ritmo da cadeira ao acariciar as costas dela, enquanto balançávamos para a frente e para trás. Não falamos, mas havia uma conversa acontecendo entre nós. A janela mais próxima ao fogo sacudiu de repente, fazendo-o ofegar e erguer sua cabeça sutilmente. Psh, eu a acalmei. É só o vento. Que história ele está querendo contar? Murmurou ela com a voz áspera de emoção. O vento conhece todas as histórias. Me diga você, Anne, sussurrei. Me diga você. Eu tive um professor que me dizia que ficção é o futuro, não ficção é o passado. Uma pode ser moldada e criada, a outra não, disse ela. Às vezes são a mesma coisa. Tudo depende de quem está contando a história, eu disse. E de repente eu não me importava mais. Não me importava onde ela estivera ou quais segredos guardava, só queria que ela ficasse. Meu nome é Anne Gallagher. Não nasci na Irlanda, mas a Irlanda sempre esteve dentro de mim, começou ela, como se estivesse recitando mais um poema, contando outra história. Nossos olhos se agarraram ao fogo, seu corpo se agarrou ao meu, e eu deixei suas palavras me levarem mais uma vez. Era a lenda de Oisin e Nian, na qual o tempo não era plano e linear, mas disposto em camadas e intercortado, um círculo que traçou seu caminho repetidas vezes, geração após geração, compartilhando o mesmo espaço, senão a mesma esfera. Eu nasci nos Estados Unidos em 1970, filha de Declan Gallagher, batizado em homenagem ao avô paterno, e Hannah Keefe, uma garota de Cork que foi passar um verão em Nova York e nunca mais voltou para casa. Ou talvez ela tenha voltado. Talvez a Irlanda a tenha chamado de volta, quando o vento e a água os levaram embora, sussurrou ela. Eu mal me lembro deles. Eu tinha só 6 anos, como eu em agora. Em 1970? Perguntei, mas ela não respondeu. Simplesmente continuou, sem pressa, a cadência e o fluxo de sua voz, acalmando minhas perguntas, mesmo com minha cabeça se rebelando contra meu coração. Nós trocamos de lugar, Eowyn e eu, disse ela, inexplicavelmente. Quem é o pai e quem é o filho? Ela ficou em silêncio por um instante, contemplativa, e eu continuei balançando, parado em um lugar enquanto meus pensamentos iam em todas as direções. Meu avô faleceu recentemente. Ele foi criado em Dromahair, mas saiu de lá muito jovem e nunca voltou. Não sei por quê, mas estou começando a acreditar que ele fez isso por mim,
que ele conhecia esta história, a história que estamos vivendo agora, antes mesmo de eu nascer. Qual era o nome do seu avô? Perguntei, com o pavor tomando conta da minha boca. Eowyn. Seu nome era Eowyn Declan Gallagher e eu o amava muito. Sua voz falhou e eu rezei para que seu relato passasse de parábola a confissão, que ela abandonasse a contadora de histórias e fosse somente a mulher em meus braços. Mas ela continuou e sua agitação crescia a cada palavra. Ele me fez prometer que traria as cinzas dele de volta à Irlanda, a Laug Gil, e foi o que eu fiz. Vim para a Irlanda, para Dromahair, e remei até o lago. Me despedi e espalhei suas cinzas na água. Mas a neblina ficou tão densa que não consegui voltar. Não conseguia mais ver a costa. Ficou tudo branco, como se eu tivesse morrido e não soubesse. Um barco apareceu do nada com 3 homens a bordo. Gritei para eles, chamando sua atenção e pedindo ajuda. A próxima coisa que vi foi um deles atirando em mim e eu caindo na água. Anne, implorei, eu precisava que ela parasse. Não queria ouvir mais nada. Por favor, pedi. Enterrei o rosto em seus cabelos, abafando meu gemido. Eu podia sentir seu coração batendo forte contra o meu. A maciez de seus seios não conseguiu mascarar seu terror. Ela acreditava no que estava me contando em cada palavra, por mais impossível que fosse. Então você veio, Thomas. Você me encontrou. Me chamou pelo nome e eu achei que estivesse salva, que tudo estivesse acabado, mas era só o começo. Agora estou aqui, em 1921, e não sei como voltar para casa. Chorou ela. Eu só conseguia acariciar seus cabelos e balançar para a frente e para trás, desesperado para esquecer tudo que ela havia acabado de falar. Ela não desmentiu nem zombou do que tinha falado. Mas sua atenção diminuiu lentamente à medida que éramos embalados pelo movimento da cadeira, perdidos em nossos próprios pensamentos. Eu atravessei o lago e não posso mais voltar, não é? Murmurou ela, e estava claro o que queria dizer. Palavras ditas não voltavam atrás. Parei de acreditar em fadas há muito tempo, Anne. Minha voz estava dura, como um sino de morte ecoando no silêncio. Ela ainda estava enrolada em meu colo, mas se ergueu do meu peito para que pudesse olhar nos meus olhos, os fios ondulantes de seus cabelos, criando uma suave confusão em torno de seu lindo rosto. Eu queria afundar as mãos naqueles cabelos, puxar sua boca para a minha e beijá-la, afastando assim a loucura e a miséria, a dúvida e a desilusão. Eu não espero que você acredite em fadas, Thomas. Não? Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Mas eu tinha que me afastar dela antes de ignorar o uivo em meu coração e o aviso em minhas veias. Eu não podia beijá-la, não agora, não depois de tudo o que fora dito. Levantei-me e a coloquei gentilmente em pé. Ela me encarava com os olhos firmes, o verde transformando-se em dourado à luz do fogo. Não, respondeu ela suavemente. Mas você pode tentar acreditar em mim? Toquei seu rosto, incapaz de mentir, mas sem querer feri-la. No entanto, meu silêncio era resposta suficiente. Ela se virou e subiu as escadas, dando-me um suave boa noite. E agora estou sentado aqui, olhando para o fogo, escrevendo tudo neste diário.
Anne confessou tudo e eu ainda não sei nada. T.S.